19 de julho de 2025, sábado da 15ª semana do Tempo Comum. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria tê-los junto de mim para meditarmos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra e refletirmos sobre ela em nossa vida. Sintam-se bem acolhidos. Nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, versículos do 37 ao 42. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Além disso, uma multidão numerosa subiu com eles, assim como rebanhos consideráveis de ovelhas e bois. Com a massa trazida do Egito, fizeram pães ázimos, já que a massa não pudera fermentar, pois foram expulsos do Egito e não tinham podido esperar nem preparar provisões para si. A permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. No mesmo dia em que se concluíam os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa noite, em honra do Senhor, deve ser observada por todos os filhos de Israel em todas as suas gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós acompanhamos então hoje essa proclamação, o texto de Êxodo 12, do 37 ao 42, a partida do povo de Israel. Então o texto narra o momento em que os filhos de Israel eles deixam o Egito, após a última praga. Então, vocês que me acompanham todos os dias, ontem eu expliquei que foram 10 pragas que Deus mandou contra o Egito e não adiantou. Os egípcios não deixaram o povo partir em paz, de maneira pacífica, não deixaram. Então, acabou a última praga, a 10ª, e o povo, foram mortos os primogênitos egípcios. Quem não ouviu a reflexão de ontem, volte para escutar, tá bom? E agora se inicia o chamado Êxodo. Então, ontem foi celebrada a Páscoa, E Deus passou, Páscoa porque é passagem de Deus na vida do povo. De que maneira? Salvando-o da morte. A passagem de Deus na vida dos egípcios, de que maneira? Eliminando o povo egípcio, os primogênitos. Então, Páscoa é passagem. Deus passa no povo que pertence a ele de maneira redentora, de maneira salvadora. O povo que não obedeceu de maneira exterminadora. Então, depois da Páscoa, agora vem o Êxodo, que é a saída, que é a caminhada do povo que sai do Egito. Tá? Então a palavra Êxodo significa aqui a saída do povo. Tá? Meus queridos, é a primeira etapa rumo à liberdade, rumo à terra prometida. Então o povo que já viveu nessa terra prometida há 430 anos atrás, olha só, agora esse povo vai caminhar de volta para a sua terra, de onde eles saíram quando Jacó ainda era vivo. Tá? Aí, padre, não lembro, não entendi isso. Vocês têm que voltar às reflexões desde segunda-feira para poder entender, quem não escutou. Tá bom? Vamos lá. Então, o versículo 37 desse capítulo 12 vai mostrar a multidão que sai. Tá? Ramsés era uma cidade egípcia que simboliza o centro da opressão do povo hebreu. Então, em Ramsés, o povo era oprimido, era escravizado. Tá?
Então o povo sai de Ramsés, daquele lugar de opressão, e faz uma primeira parada nessa jornada de saída, né, para a liberdade. Faz uma primeira parada na cidade de Sucot. Tá? Sucot significa tendas, cabana. Então, isso significa na vida do povo uma vida provisória, tá? Uma peregrinação. Eram 600 mil homens, exceto as crianças. É uma expressão simbólica de grandeza, de abundância, da totalidade do povo, né? O povo era numeroso. E a libertação de Deus alcança todos, homens, mulheres, crianças, porque todos saíram, todos do povo hebreu. Tá? Nós vemos que havia egípcios, havia estrangeiros que também decidiram a seguir os hebreus. Tá? O que quer dizer isso? Isso está no versículo 38, né, que nós ouvimos. Além disso, uma multidão numerosa subiu com eles. Ou seja, além da multidão dos filhos de Israel, uma multidão numerosa subiu com eles. Eram egípcios que se converteram ao Deus verdadeiro. Tá? Então, isso revela que o projeto de Deus não é exclusivo, mas é aberto para que todos que assim façam adesão ao Deus verdadeiro possam seguir, tá bom? A libertação, ela é inclusiva, não é discriminatória, ela é inclusiva, a libertação, tá? Animais que também caminhavam juntos, símbolo da sobrevivência, do sustento, né? Enfim. Depois nós vemos que aparece a figura dos pães ázimos, né? Eu já expliquei ontem o que são pães ázimos. Pães ázimos são pães sem fermento, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que não deu tempo de esperar, de colocar fermento para esperar levedar a massa, fazer a massa crescer. E o que faz? O que significa isso? Significa que é o pão da pressa, tá? O pão da urgência, da libertação. Então, esses pães ázimos depois vão se tornar o símbolo da Páscoa, né? O símbolo da Páscoa. Muito bem. A saída de fato foi rápida, decisiva, sem tempo para preparar tudo. É preciso estar pronto sempre para partir. Nós falávamos disso, refletimos isso ontem, né? Muito bem. Depois nós vemos que o texto informa que foram 430 anos que o povo ficou escravo no Egito, né? E esse número 430 ele é simbólico, né? É um número redondo, né? Que indica o tempo de espera, de sofrimento, de preparação. Significa o tempo de Deus, tá? E depois eles vão fazer uma vigília, né? Foi uma noite de vigília para o Senhor que os fez sair do Egito, tá? Ou seja, gratidão, né? Gratidão, agradecimento, louvor, ação de graças. Então nós vemos que aquilo que depois na Santa Missa vai se tornar um grande culto de ação de graças, nós vemos já esse trato de maneira tipológica na Páscoa judaica. O povo rendeu graças a Deus, porque Deus vela pelo povo, porque Deus está acordado, porque Deus está caminhando com o povo. Então a vigília se torna um memorial sagrado para os judeus, né? A noite em que Deus passou e libertou o povo, tá? Meus queridos, Deus é fiel sempre, sempre cumpre suas promessas, sempre, 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 tá? E essa noite de libertação na vida desse povo hebreu representa para nós a fidelidade de Deus na nossa vida, né? Na nossa caminhada também, tantas coisas que nós esperamos, né? De Deus na nossa caminhada, tantas coisas que às vezes na nossa vida, às vezes acaba nos desanimando, a espera,
as demoras de Deus, hoje a palavra vem nos falar, olha, Deus é fiel e ele vai se manifestar no tempo certo. Aquele povo ficou 430 anos na escravidão do Egito. E Deus mostrou que ele não esqueceu daquele povo. Foi necessário esse tempo, é um tempo que foi necessário. Mas por quê? Tem coisas que nós não temos respostas. Mas por quê? Não é isso que a gente faz na nossa vida? Tantas perguntas, né? Quando às vezes a gente vai enfrentar uma situação ou outra na nossa vida, sempre vem essas perguntas, mas por quê? Né? Então, é o tempo de Deus. E aí, nós começamos colocando essa palavra na nossa vida a partir de uma pergunta, né? Você se lembra do caminho que Deus já fez na sua vida? É uma pergunta que eu te faço, você que é meu ouvinte, você que está me escutando, você se lembra do caminho que Deus já fez na sua vida? Né? O povo precisou reconhecer que a libertação vinha de Deus e não da própria força. É por isso que as coisas, elas foram necessárias que chegassem até onde chegou. Né? Qual é a situação da qual Deus livrou esse povo? Uma situação de integral escravidão. O povo, por conta própria, não tinha mais condições de sair. E aí que Deus mostra, olha, vocês, eu estou aqui, eu vou libertar vocês. E assim se fez. Talvez se o povo pudesse prover a libertação pela sua própria força, talvez o povo não reconhecesse os favores de Deus. E na nossa vida é assim também. Minha gente, olha para o mundo de hoje. A gente olha e a gente vê quantas pessoas que servem e buscam a Deus. Quantas pessoas reconhecem que tudo que elas têm, que elas possuem, vai muito além do que suas próprias iniciativas, seus esforços. É graça de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. Hoje em dia as pessoas não reconhecem. Eu posso, eu faço, isso é mérito meu, isso foi eu que fiz, isso foi eu que construí, isso foi eu que corri atrás, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Olha, não é verdade. Se não é Deus nos acompanhar com a sua graça, minha gente, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Olha a nossa saúde, a nossa vida, quanta fragilidade. Quanta fragilidade. Mas as pessoas não reconhecem, né? A grande maioria dos seres humanos não prestam culto de gratidão a Deus. Por quê? Porque não reconhece que Deus é o protagonista, Deus é a ação principal na caminhada da nossa vida. Não reconhece. Nós entramos no mundo depois depois de Descartes, né? Eu penso, logo eu existo, ou seja, eu condiciono, eu determino a existência, eu faço as coisas acontecer. O eu, quando entra, ele tira Deus da jogada. A gente não faz nada, gente. A gente não faz nada. Olha a nossa vida, olha a nossa história, olha a nossa caminhada. Né? A gente não é nada sozinho, a gente não faz nada sozinho. Tudo é dom de Deus. Se a gente está no lugar onde nós estamos, nós ocupamos o lugar onde nós estamos hoje, né? As nossas funções, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que fazemos, é porque Deus nos agraciou por primeiro. A gente tem que reconhecer isso. Ah, eu sou inteligente, eu não sei o que, eu faço tal coisa, eu não sei o que, tudo bem. O inimigo de Deus podia detonar com tudo isso de um dia para o outro. A gente sabe disso. É dom de Deus, é favor de Deus, é para Ele. Então, nós precisamos reconhecer na nossa vida também que as demoras de Deus, é o grande ensinamento desse texto de hoje, elas são necessárias. Elas são necessárias. Tá? Quando tudo parece demorar, Deus ainda assim continua atento, mesmo que pareça demorar as coisas. Ele vela por nós, Ele faz as coisas no tempo certo. Tá? E é preciso que nós estejamos sempre prontos para o êxodo, para sair, para partir. E eu vou dizer uma coisa, esse pão sem fermento que
que mostra a pressa, a necessidade de sair rápido, né, do Egito. Mostra também a nossa necessidade de muitas vezes sairmos do lugar onde nós estamos. Minha gente, tem muita gente por aí que se decidiu a viver do sofrimento. Se decidiu a viver no sofrimento. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está namorando e está num relacionamento tóxico. A pessoa sabe que não é a pessoa da vida dela. Ela insiste naquilo. Insiste, quebra a cabeça, e quebra a cabeça, e quebra a cabeça. Ou seja, a pessoa não quer entrar no êxodo, não quer sair. O medo do novo, o medo de perder o velho. Se a gente não der passos na nossa vida, a gente não descobre as maravilhas que Deus tem à nossa frente. Tem gente que vive do ontem, tem gente que vive de passado, tem gente que vive de fatos que já não voltam mais, tem gente que vive de situações que não dá mais para ser consertadas. Bora para frente. Êxodo, sair, ir adiante, seguir. A terra prometida nos espera. Deus tem promessas para nós. E aí fica lá, ruminando, fica lá, rodeando em volta de coisas que já não são mais presentes e reais. É preciso que estejamos prontos para partir. Partir de uma situação que não nos faz bem, partir de um relacionamento que não nos edifica, partir de uma profissão, de um trabalho que não está nos engrandecendo, nos realizando, partir de relacionamentos que não nos edificam, sejam eles amizades, sejam eles relacionamentos afetivos. É preciso partir, é preciso mudar, é preciso sair. A palavra de hoje é muito, muito bonita, né? Muito bonita. Queridos, que essa palavra nos ajude de verdade, né? Então, depois da Páscoa, da celebração do memorial instituído, o povo começa o êxodo, que é a saída e a partida por uma vida nova de liberdade. Que reflitamos isso na nossa vida, que essa palavra deste sábado nos ajude. Amanhã, meus queridos, amanhã é domingo, então nós não temos o programa Reflexão Diária. Tá? Amanhã será postada a homilia dominical, mas nós retornaremos na próxima segunda-feira. Por isso eu desejo a vocês um excelente sábado, excelente fim de semana, um excelente domingo. Iniciemos a nossa semana cheios de Deus, na certeza de que Ele está junto de nós na nossa caminhada. Força e coragem, até segunda-feira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.